Jornal da Cidade. Um compromisso com a verdade desde 1986. Em todo o país chegaram por meio das redes sociais denúncias de algumas supostas fraudes nas urnas eletrônicas brasileiras. E em Andradas, alguns boatos também circularam neste sentido. A equipe de jornalismo da Rádio Vinícola procurou checar as informações. Primeiro, fomos ao quartel da Polícia Militar, onde a informação foi de que nenhum boletim de ocorrência havia sido registrado ali por este motivo. Depois, a reportagem conversou com o chefe do cartório eleitoral de Andradas, Vespasiano Vicentim Filho. De acordo com ele, nenhuma urna apresentou qualquer tipo de problema. Porém, Vespasiano contou que uma mulher na escola José Bonifácio disse não ter conseguido votar em um candidato da preferência dela, mas constatou-se que ela teria se confundido ao apertar as teclas. Outro eleitor, dessa vez na escola Dr. Alcides Moscone, também alegou não ter conseguido votar em determinado candidato. E o motivo, de acordo com o Vespasiano, também seria o mesmo, e nenhum tipo de fraude foi detectada ali. Vamos ouvi-lo. O que importa é que as pessoas efetivamente chegaram até as urnas, tiveram oportunidade, e quem fez o voto consciente e esperou, colocou o número, esperou aparecer a foto do candidato para depois confirmar, essa foto apareceu. Agora acontece que tem pessoas que afoitamente, já não querem resolver e nem observam a foto do candidato, e realmente é bem rápido, porque eu mesmo quase que passo num dos candidatos lá o número errado, e confirmo, Então isso é bastante difícil na hora, porque você começa, às vezes você vai até devagarinho, depois você já se empolga e coloca o número, às vezes não observa que nem apareceu a foto, Se não apareceu a foto, teria que corrigir, corrigir e acertar. Nós tivemos algumas pessoas questionando por não aparecer a foto. O que a gente fala que dentro de um universo em Andradas, de tantas pessoas votando, de 23.499 pessoas votando, são muitos eleitores, 23.500 eleitores praticamente, pouquíssimas pessoas, você pode contar nos dedos aquelas que falaram que os candidatos não tiveram suas fotos, não apareceram as fotos. Isso demonstra que às vezes pode ter havido equívoco por parte do eleitor. Numa sessão mesmo, eu fui lá, a sessão eles falavam, não aparece a foto do candidato, do José Bonifácio, na sessão 19. Um eleitor até consta da ata e das pessoas que estavam lá, ele, eleitor esclarecido, pedir a ele que no momento em que chegasse para presidente, ele colocasse todos os 13 candidatos. Iria colocando, corrigindo e verificando a foto de todos, inclusive sob a minha, eu verificando, mas o pessoal dali, o fiscal que estava lá, mais um outro motorista da prefeitura que estava presente também com a gente, e os mesários. E todos tinham fotografia, Aí depois, lógico, nós nos retiramos para que ele efetivasse o voto e confirmasse, sem quebrar o sigilo do voto. Mas para mostrar que aquela urna na qual houve o comentário de que não aparecia a foto do presidente, aparecia. Então não é possível que a foto do presidente vai deixar de aparecer para um único eleitor exclusivamente, Então isso não acontece de maneira nenhuma. Pode ter havido o quê? Na rapidez da pessoa votar, ela já esbarrou no confirme e pronto, e nem viu. E a urna, quando você já vai para o confirme, ela já aparece a tarja preta e não consegue ver a foto do candidato. Então isso acontece mesmo, é normal de a pessoa se equivocar, de questionar, ainda mais nessa onda de fake news, de uma porção de notícias falsas, as pessoas questionam muito. O que nós temos é plena segurança do valor da urna, da segurança da urna, Não há nenhum motivo para questionarmos, para ficarmos em dúvida. Nós, principalmente, que trabalhamos e que vemos todo o trabalho como ele é feito, a seriedade com que é feito, o TSE colocando sempre à disposição de todos os partidos, de todos aqueles que quiserem hackear e fazer alguma coisa, e nunca, em nenhum momento, nesses 22 anos de urna, nenhum voto foi fraudado, Então, muito se fala, mas nada se prova, E então, é para que a gente confie realmente. E vejamos que em Andradas, pelo menos, nós já temos a votação. Me parece que ela condiz com a realidade, pelo menos que nós vimos em termos de movimentação, efetivamente a gente não sabe quem votou, lógico, mas em termos de movimentação parece que ela espelha a nossa realidade.
Ainda de acordo com Vespasiano, uma urna apresentou problemas em Jacutinga, mas não teve relação nenhuma com fraude eleitoral e foi substituída. Porém, a empresária Marcela Ramalho Bertoli, de 34 anos, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Virtual de Polícia Civil de Minas Gerais após votar em Andradas. Ela contou ter tido problemas com a urna eletrônica no momento em que votava no candidato a presidente da República. E, para falar sobre o assunto, está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Marcela. Bom dia, Sandro. Bom dia, Cássio. Bom dia. Olha, Marcela, uma grande alegria para mim, não é? Receber você aqui como convidada, não é? Do nosso jornal, e por um motivo completamente inusitado. Quando que no sábado nós imaginaríamos que hoje você estaria aqui no jornal? Com certeza. Não é? Mas então eu queria que você contasse para o ouvinte da Rádio Vinícola o que aconteceu com você na hora de votar. Primeiro você vota no Pavilhão do Vinho, é isso? Exatamente, no Pavilhão do Vinho. Qual sessão? Você lembra de cabeça? 77. 77? 77. Tá, e que horas que você chegou para votar ontem lá? Era em torno de meio-dia, 11 horas, meio-dia. Tá bom. E o que aconteceu lá no pavilhão? Eu votei para os senadores, para deputado estadual sem problema, deputado federal sem problemas. E quando eu fui digitar o número do meu candidato a presidente, o primeiro número saiu certo. Quando eu coloquei o segundo número, eu tenho certeza do número que eu apertei, porque eram só 2, e saiu o número 1, aparecendo voto nulo. Eu fiquei muito assustada, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Eu mesma, mesmo o meu candidato tivesse perdido ou ganhado, eu jamais duvidaria das urnas. Depois desse fato, eu estou assim, decepcionada, fiquei muito triste, saí de lá assim, tremendo, chamei o mesário, falei para ele, olha, aconteceu comigo, a tempo eu consegui corrigir. Porque eu vi nulo, mas se eu tivesse me afobado um pouquinho para votar, eu teria apertado confirma e perdido meu voto. Então, assim, eu não perderia meu tempo hoje aqui, não que está na sua presença, está no jornal aqui, mas não perderia o tempo, não teria perdido tempo em fazer um boletim como manifesto mesmo para o Brasil ver o que está acontecendo, se isso não tivesse acontecido, uma coisa tão séria, no meu ponto de vista, muito séria, porque não foi só comigo. E quando eu relatei isso no Facebook, uma menina também colocou que na mesma sessão aconteceu com ela. 77. Na sessão 77. Ela foi votar para presidente e apareceu nulo. Então, assim, Sandro, eu acho impossível em 2 números, eu sei que a gente é humano, errar é humano, mas eu tenho plena convicção do número que eu apertei e saiu nulo. Quer dizer, você apertou o número 1, até aí não tem problema a gente revelar. Quando você apertou o segundo número, não importa qual candidato que seja, se você tivesse ido pro confirma rapidamente, você teria perdido seu voto. Exatamente. É isso. Teria perdido, porque me questionaram até se o número 1 eu não apertei 2 vezes sem querer. Foi até o que o Vespasiano e não foi o caso, porque só apareceu o segundo número quando eu realmente apertei o primeiro número. Eu apertei o 1, apareceu 1 lá. Eu apertei o segundo número e apareceu 1 de novo. Então não foi no momento que eu estava apertando o número 1, e sim no momento que eu estava apertando o segundo número. E quando você conversou com o mesário ou o presidente da sessão, como que foi essa conversa? O que ele falou para você? Ele muito educado, né? Então eu não estou nem colocando em questão nem o Vespasiano, muito pelo contrário, uma pessoa que eu admiro e respeito muito. O mesário também foi muito educado, mas a primeira reação dele foi: você errou. Você digitou errado. Quando ele viu que eu estava convicta e extremamente abalado, meu marido estava ao meu lado, ele pôde ver, eu fiquei muito assustada, assim. Ele falou: você tem certeza disso? Eu falei: não, eu tenho certeza. Se fosse ainda para deputado, que são mais números, estadual ou federal, mas não, eram apenas 2 números e eu tenho certeza. Aí ele disse que ia registrar em ata. Aí quando eu cheguei em casa, eu conversei com algumas pessoas, inclusive alguns advogados, amigos meus, e eles me orientaram: Marcela, faça o BO. E foi o que eu fiz. Exato. Importante realçar então que você não fez o BO na hora, ali na sessão eleitoral, no Pavilhão do Vinho, digamos assim, porque na hora você não pensou em fazer o BO, porque você conseguiu votar no seu candidato. Exatamente. Se eu não tivesse conseguido, eu teria feito alguma maneira, pedido para anular, eu ia ter
parado ali na hora. Aquela urna não ia continuar, com todo respeito também, mas não ia continuar. Sim. Porque ontem eu queria muito exercer o meu poder de cidadã e eu não ia perder meu voto, não. Ok. Aí chegando em casa, após conversar com o mesário, dizendo que registraria em ata, aí aconteceu isso que você falou, conversou com outras pessoas, repensou e falou, vou registrar o BO, não na Polícia Militar, mas na Delegacia Virtual da Polícia Civil. Exatamente, eu registrei online. Isso é bom. É bom realçar essas coisas para o ouvinte entender bem, viu, Marcela? Porque às vezes podem surgir dúvidas. E, inclusive, também, como eu me manifestei numa rede social, eu tive muito apoio, muita gente que ficou duvidando se eu tinha apertado certo ou errado, quando eu contei a minha história, e assim, sem estar de um lado ou de outro, quando eu contei a minha história, as pessoas entenderam que eu não faria isso só para criar um tumulto, e outras pessoas também me chamaram para perguntar como elas fariam para fazer um boletim online, inclusive porque elas tiveram o mesmo problema? Tiveram problemas, e eu tenho registrado no meu Facebook a conversa, no WhatsApp, elas me chamando, Marcela, como eu faço para fazer um boletim online? E eu orientei. Quer dizer, não foi só com você, então? Não foi só comigo. Tudo bem, mas o Vespasiano ele foi muito convicto que o erro foi de quem estava votando. Eu não vejo nenhum motivo para essa desconfiança. Se ela votou e depois o número estava correto, quantas vezes você se equivoca, às vezes você esbarra e não pega o número exatamente, né? Porque às vezes você... eu votei tão rápido na parte de governador para presidente que, olha, eu mesmo quase que erro e deixo o voto como nulo. Sabe? Então não dá para isso não gera descrédito com relação à urna de maneira nenhuma. Não gera descrédito, não. Ela mesma, no decorrer do que ela falou, ela vai falar, coloquei o número novamente e aceitou. O problema não é, eu não vejo nenhum problema em você colocar um número, aparecer voto nulo, você falar, eu tenho certeza de que eu coloquei. Primeiro que nós não temos como filmar o voto, não podemos que é sigiloso. Então fica a palavra dela, não há como comprovar, porque isso aconteceu para ela e os outros 23.490 e tantos eleitores, não aconteceu isso com eles? É muito estranho, né? Numa mesma urna em que votaram quantos eleitores também? Então eu não vejo nenhum problema, eu acho que não gera nenhum outro tipo de questionamento e de solução diferente de o quê? Aceitar aquela urna e dar como normal, como dentro da rotina, porque não há o que invalidar. Sandro, é igual eu tô te falando, eu sei os dois números que eu apertei e eu não errei. Tá certo, não errou. Tem convicção, Marcelo? Muita convicção. É por isso que eu estou aqui hoje. E não tem como provar, né? Não. Essa questão, não tem como provar. Inclusive, porque eles não deixam a gente entrar com celular, né? Porque senão eu teria filmado, não sei, entendeu? Porque ele teve a chance de levar uma pessoa, igual ele mesmo relatou, e apertar os números e mostrar que aparecia foto. Mas no meu caso, quando eu dei o corrige e apertei novamente, apareceu a foto do meu candidato. Então, se eu tivesse chamado eles, ele ia falar, tá vendo, você errou. E eu tenho certeza, eu estou assim, muito convicta que eu não errei. Eu apertei os números corretamente. Tá bom. Nós estamos conversando então com a empresária Marcelo Ramalho Bertoli. Bertoli ou Bertoli? É Bertoli mesmo, Bertoli. Né? É porque tem outros lugares do Brasil que se fala Bertoli, né? Você sabe disso. E a empresária Marcela está aqui falando sobre essa situação vivenciada por ela, não é? Que é uma situação que ela fala mais com muita convicção, embora seja, creio eu, impossível provar. E o objetivo do BO, então, qual foi, Marcela? Foi um manifesto mesmo, uma maneira de mostrar que eu não estava apenas causando um tumulto ou querendo falar que a urna não é confiável, não é isso. Eu quis mostrar para as pessoas que eu estava tão certa do que aconteceu comigo, que eu queria manifestar isso publicamente. Eu quero que isso chegue a algum lugar. Eu sei que, como você disse, é impossível, Sandro, mas eu gostaria muito que não só o meu caso, várias pessoas que aconteceu a mesma coisa, que isso chegasse a algum lugar, que tivesse um poder para isso, entendeu? Porque a gente como cidadã se sente lesada, triste. Eu saí de lá muito triste.
Tá bom. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cidade, Marcela. Obrigado vocês pela oportunidade de poder me manifestar. Jornal da Cidade. Um compromisso com a verdade desde 1986.